Olá, pessoal, boa tarde aqui no Brasil, boa noite para as amigas de Lisboa, de Portugal, boa noite. Hoje nós faremos uma live, eu e a Solange Alberto. Olá, Dona Maria Alberto, boa noite. Preciso chamar a Solange aqui para entrar. Ué. Aí, Solange vai entrando. Boa noite, Solange. Estás-me a ver? Estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Não, mas eu não te eu vejo-te, mas não me vejo. Eu tô te vendo aqui, tá Ah, normal. agora sim, agora sim, agora estou, Tá. agora estou. É que estava a aparecer aqui um quadrado preto no meio do ecrã e eu só te via a ti, eu assim, então, onde é que eu estou? Ok. Tem que aparecer. Boa Boa noite. noite, boa noite. Já estou a ver aqui umas pessoas, a Carla, a minha mãe, algumas que eu conheço, não é? A Rita, a Lina. Boa noite a todas, minhas queridas. Sejam bem-vindas todas. Essa live vai ficar gravada. Essa é uma live que é especial da Semana das Mães. Ontem foi Dia da Mãe em Portugal. Domingo agora será Dia da Mãe no Brasil. E nós vamos falar um pouquinho, bater um papo para falar sobre mães, por duas filhas, no olhar de duas filhas e duas terapeutas. Boa noite, Isso Angelina, mesmo. boa noite, Antônia, A porque noite, nós o somos Diogo. mães de projetos. Isso mesmo. Somos mãe de projetos, de muitos projetos. Fazemos muito, somos muito ativas. É, graças a Deus. A gente gesta muito bem os nossos projetos. Por quê? Porque talvez nós já temos um bom caminho andado em relação às nossas mães, né? É isso Ao mesmo, é tema isso mesmo. mãe, mas isso é um processo de autoconhecimento, de cura, de autocuidado para uma geração toda, para uma vida toda. Mas eu vou retornar só um pouquinho no tempo lá, porque essa conversa está sendo adiada comigo e com a Solange para a gente fazer essa live há um bom tempo. Porque eu estava lendo esse livro aqui, eu leio muito, eu gosto de ler, eu sou uma leitora compulsiva, graças a Deus. E estava lendo esse livro aqui, A Deus em Nós, e eu estava no capítulo da nutridora, e isso me instigou, falei, isso aqui dá um bom bate-papo, alguma coisa bem interessante. Que aqui, quando ela está falando que cada Deus aqui tem né, um arquétipo, e é que eu estava lendo do arquétipo da nutridora. Então, aqui, quando fala, o estereótipo patriarcal tem projetado uma mãe nutridora completamente subordinada. Quando eu falo que nós somos filhas do patriarcado, né? Dependente do homem em todos os sentidos. E hoje, eu estou dizendo isso principalmente em relação às nossas mães, às nossas ancestrais. Avós, Que a também, as mulher, nossas avós. depois da Segunda Guerra Mundial, ela saiu a campo, né? Saiu a trabalho, mas nós somos frutos dessa educação, né? Então, o resultado de tudo é uma mãe atemorizada, mecanizada e submissa, que funciona como pôde, elas funcionaram como puderam, né? E isso foi passando de geração em geração até a gente cuidar. É um livro bem interessante, que eu gosto muito, e tem um outro tipo de livro aqui, que esse é livro de cabeceira, Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro para Tenho, ler, reler e tenho por aí vai. também. E, Tenho e também. no capítulo O Patinho Feio,
tem um capítulo, né? No capítulo Patinho veio, tem um subtítulo aqui, peraí que eu vou procurar aqui. Tipos de mãe. Está até anotado aqui, porque eu leio, releio, estudo, volto, analiso, isso é ler um livro, né? Então, tipos de mãe, não existe só aquela mãe de comercial de margarina, né? Né? Aquela mãe perfeita de comercial, ou aquela mãe do marketing, né? Que colocam a mãe de capa, de super-heroína, não. Então, eu falei assim, eu acho que esse é um debate importante, salutar, que nós temos que fazer. Eu, na visão de terapeuta, taróloga, filha, e Uhum. também guardiã do ventre, né? Porque a gente, quando trabalha com útero, a gente vai lá nessa relação com a mãe. Eu falei, vou chamar a Solange para esse olhar da constelação familiar, né? Dessa questão sistêmica que a gente vive no nosso cotidiano e a gente nem percebe, né? Então, que a gente tem que tratar e curar essa situação. Mas ser mãe é uma jornada repleta de desafios. E ser filha dessas mães que passam por seus desafios também é desafiador. Então, Sem Solange, eu já dúvida. falei um pouco, agora fala um pouquinho você. Aqui é um bate-papo, tá, pessoal? É um É que eu bate-papo, queria é só isso fazer mesmo. essa introdução para vocês entenderem Onde como é é que que surge o surgiu? nascimento desse assunto. Sim. Então, antes de mais agradecer o teu convite. É sempre bom, é sempre muito bom estarmos juntas e podermos falar sobre este ou todos os outros temas. Agradecer à minha mãe que está aqui a assistir a esta live e agradecer a todas as mães que estão aqui, as que têm filhos, as que não têm, as que são de sangue, as que são e as que são de coração. Ser mãe, não é o nosso caso, não é? Como tu disseste bem, o papel da mãe na nossa vida eu acho que vai no fundo definir aquilo que nós vamos ser ou o lugar que nós queremos ocupar. E eu gosto sempre de começar por falar de coisas em que eu acredito, não é? Que nós viemos a este plano terreno, não é? E que escolhemos estes pais, não é? Começar por dizer isto, que eu acredito muito que nós já vivemos outras vidas, já tivemos outras situações e já no fundo, já tivemos testes onde não passámos noutras vidas, onde reprovámos, e por isso é que quando nós encarnamos nesta vida, nós vimos cá, no fundo, para passar nessas disciplinas que não foram feitas noutras vidas. E isto é válido. Eu acredito nisto, porque eu também já vivenciei isto, inclusive memórias de outras vidas, e perceber que algumas coisas que eu não conseguia explicar desta, que só poderiam estar relacionados com outras vidas. Então eu acho que é importante começar por dizer isto, não é? Por dizer que eu acredito muito que nós viemos cá, somos um espírito que encarnou num corpo e que escolheu estes pais e que eles são os pais certos. E porquê que são os pais certos? Porque são eles que nos vão trazer os desafios que nós precisamos para passar nas tais disciplinas onde nós já reprovamos. Se calhar aos olhos de algumas pessoas, os pais gostavam de ter tido outros pais, gostavam que os pais tivessem sido diferentes, gostavam de ter tido outra educação, gostavam, enfim. E isto também fez parte da minha jornada, não é? A minha, da tua e de todas nós. Então, quando nós escolhemos estes pais, não é? Nós depois vamos herdar deles questões que estão no nosso ADN, que têm a ver com as nossas parecenças físicas, nós somos mais parecidos com um do que com o outro, mas também vamos herdar questões epigenéticas e que têm a ver também com tudo aquilo que a nossa mãe passa, desde que nós somos concebidos, desde que surge o embrião até que nós nascemos, ao momento do nascimento. E aquilo que acontece durante esse período, e não só, né? Eu também, ao nível da psicogenealogia, nós também analisamos os 9 meses antes, que são os meses antes da concepção, e que também, no fundo, também trazem um bocadinho o entendimento de como é que foi a história deste casal, se esta filha ou este filho foram planeados, qual é o contexto, se estavam a viver dificuldades, se o filho surgiu
fruto de um acaso ou se o filho surgiu de uma coisa planeada, se os pais estavam preparados ou se não estavam preparados. E isso depois diz muito de como é que vai ser este parto, daquilo que esta mãe vai vivenciar. E a mãe é a nossa primeira relação. Nós temos a nossa primeira relação é com a nossa mãe. Porquê? Por isto, não é? Porque nós estamos 9 meses dentro da nossa mãe, o corpo onde nós habitamos é o corpo dela, é ela que estamos ali protegidas, no fundo, pelo corpo desta mãe, e é ela que nos nutre, não é? Temos um cordão umbilical e, portanto, é ela que nos nutre, e nós vivenciamos tudo o que acontece dentro da barriga da mãe enquanto nós estamos lá, nestes 9 meses. E nós Tudo passa por nós. recebemos não só a nutrição, né, alimentar, dentro através do umbilical, tudo, mas nós também recebemos dela uma memória das feridas. Porque Dela. a mulher, ela armazena suas feridas no seu útero. Né? Então a gente está ali já convivendo com essa dor antes de nascer. E essa questão do DNA, eu perdi a minha mãe muito criança. Eu fui criada pela minha avó, mulheres fortíssimas, minha avó, minha tia, sempre fui resguardada com muito amor feminino. Porém, embora a minha convivência seja muito pequena, um período curto, né, 5 anos, as pessoas que conviveram muito com a minha mãe falam, você é a cara do seu pai, mas os seus trejeitos, a sua forma de ser é total da sua mãe. Então está no nosso DNA, está no nosso arquivo, está no nosso registro, na nossa memória. Então a gente precisa entender que essa mulher que nos gerou, ela não é uma heroína, ela não é uma mulher de capa, ela é uma mulher com falhas, com dores, frustrações pessoais, que tem que estar presente em todos os momentos, principalmente hoje a mulher tem uma tripla jornada, né? Sim. Ser mãe, esposa, ser mulher, mãe solteira, foi trabalhar, foi para o campo do trabalho, o campo profissional, e ela também se vê frustrada também, muitas vezes, por não cobrar. Então, o entendimento nosso, e acho que a cura vem, né, de entender essa situação, quando a gente nunca vai mudar as nossas mães, as dores delas, nunca. Não, ninguém muda ninguém. Mas a partir do momento que a gente não vai numa mesa de constelação familiar, ou faz uma limpeza uterina, né? A gente entende isso, a gente entende esse processo e a gente muda o nosso olhar, a nossa visão com relação a esse peso que algumas pessoas carregam com relação às suas mães, isso se transforma, isso muda. Você cura porque a gente deixa de cobrar. Porque quem cobra é a criança ferida, é a menina, né? Sem dúvida, sem dúvida. É a menina, é a criança ferida lá. Ai, que minha mãe não é isso, que minha mãe não é aquilo. A sua mãe, ela é, é o que ela consegue ser, né? É o que ela consegue ser, é o que ela pode ser. Mas se você, quando você adultece, você passa a entender, a gente adultece, e passa a entender tudo isso, a gente muda a nossa perspectiva, o nosso olhar, e a gente passa a dar cobrança para a aceitação. E vai melhorando as relações, não é, Solange? Eu acho que passa, as relações como as relações com a mãe vão melhorando. O problema da relação com a mãe... esqueci-me de dizer uma coisa que também considero que é muito importante, é que o nosso óvulo de filhas, de netas, já estava no útero da nossa avó. E, portanto, nós herdamos muita informação que já vem lá de trás. Então, o momento do parto já é um momento traumático para a criança, é muito traumático, porque a criança deixa de ser una com a mãe, não é? E, no fundo, sente que aquela mãe a está a rejeitar, não é? Ou que já não a quer ali naquele lugar, que é um lugar seguro. Então, nós já vimos para a vida, muitas vezes, com dificuldades, ou muitas vezes, devido a este trauma que já existe no momento do nascimento. E o que acontece
acontece depois disso também, e que no fundo pode vir a reforçar ainda mais esse trauma com a mãe, ou, enfim, poderá também ter a ver com o facto, imagina, da mãe durante os primeiros anos de vida da criança, eu diria, sei lá, os 2, 3 primeiros anos de vida, a mãe adoece, por exemplo, e a criança é bebê e tem que ficar aos cuidados de alguém ou do pai e não está naquele contacto com a mãe, a criança começa a sentir ainda mais estas feridas da rejeição ou até de se poder sentir abandonada por esta mãe. Portanto, É, reforça um pouco aquele trauma que já é o do parto, não é? E então, ao longo da já vida, é um momento traumático, né? Tanto que eu sou professora de educação infantil educação. e a criança, ela só vai entender que ela é um ser separado da mãe, né? Exatamente. Depois dos 4, 5 meses. Tu é, Então, é muito exatamente. sofrido quando eu recebo as crianças pequenas, bebês lá na escola, né? Então, é muito sofrido, porque ela sente aquele trauma, aquela ruptura muito grande. Então, isso, se a gente não cuidar disso, não tratar dessa ferida, né? Você vai levar isso para a vida adulta. Ah, mas minha mãe me abandonou. Tem um livro que se chama Cinco Feridas Eu ia Emocionais. É um livro que eu falar nesse recomendo livro. todo. Também ia falar nesse É livro, outro sim. livro meu de cabeceira também, sabe? E a gente precisa muito ter a compreensão de retratar essas feridas, para cuidar dessas máscaras, porque a gente vai criando as nossas máscaras. Então, ferida do abandono, da rejeição, da traição, tudo isso a Sim, gente tem que sim. cuidar, para que a gente Sim, não sim. se torne adultos feridos, Feridas. né? Mulheres feridas, e principalmente mulheres que vão ser mães, ou que já são mães, né? Que não é o nosso caso aqui. Pelo menos no meu caso, eu sei que não vai ter. Eu vou ter filhos, filhotinhos demais. Mas essas são escolhas, né? Sem São dúvida. escolhas de cada um. A gente tem que cuidar de tudo isso para que a gente não projete em nossos filhos as feridas que a gente teve com nossas mães, e as nossas mães tiveram com as nossas avós, e por aí vai. E, Certo, e, a, certo. e a Solange sabe dizer muito mesmo que quando você cura a si mesmo, você cura toda uma linhagem, né? Para trás e para frente. Sim. Explica um pouco mais sobre isso. E isso tem que ver com os nossos campos morfogenéticos, não é? Ou seja, nós estamos ligados a todos os elementos da família. E essa ligação não é feita só de sangue, não é? E destas memórias todas que estamos aqui a falar, mas é também feita através de uns campos invisíveis e que não se veem, não é? Mas que explicam algumas das crenças, dos medos, das frustrações que a nossa família viveu, que os nossos avós, que os nossos bisavós, que os nossos pais viveram, e que tudo isso chega até nós. Eu acho que, na verdade, os filhos são sempre um projeto que os pais têm, mas que, de uma forma inconsciente, a expectativa é de que eles venham conseguir curar as feridas que a ancestralidade não conseguiu curar. Então, através da constelação, nós conseguimos trazer à consciência as razões que estão por detrás, muitas das vezes, destas feridas, destes traumas, destes problemas de relacionamento que as pessoas têm. Eu também queria falar ainda sobre isso noutra perspectiva. E quando nós mexemos nesses campos morfogenéticos, nós acabamos por reconfigurá-los, não é? É quase como se eles tomassem uma nova forma. Então, em como eu estou ligada com toda a minha família através desses campos, aquilo que eu conseguir mudar em mim, aquilo vai reverberar e vai mudar, conseguir mudar 7 gerações para a frente, para quem tem filhos, ou também 7 gerações para trás. É lindo, Diz que não estão a né? ouvir? Estão a dizer que não estão a ouvir? Não sei. Já está ok? Eu Ok. também. Ok. Tem uma hora que Pronto, deu eu uma estou a ouvir a caidinha. ti, elas é que podem não estar a ouvir a nós.
Então, outra coisa que eu gostava de dizer e que eu acho que é muito importante para as pessoas tomarem também, no fundo, esta consciência da importância desta relação com a mãe, e para mim foi muito importante, quando eu comecei a estudar as constelações, perceber que, como diz o Bert Hellinger, o sucesso tem a cara da mãe. Ele diz também que dinheiro, mãe e vida são uma energia equivalentes, ou seja, a abundância, até o próprio dinheiro tem a ver com a energia da mãe. E porquê é que isto acontece, não é? Se a mãe é a fonte da vida, não é? A fonte da abundância, porque deu-nos algo maior, algo que não tem preço, algo que nós não conseguimos nunca retribuir. A única forma de retribuir é tendo filhos ou criando ou gerando projetos, que é o nosso caso, meu e teu, Mónica, já que nós não temos filhos, mas nós podemos gerar os nossos projetos, somos criadoras também. É porque a nossa relação com a mãe, não é? Se devido aos traumas que nós temos, este problema de contacto com a mãe acaba por também depois vir a ser um problema de contacto nas nossas relações. Não é? Então, se eu rejeito também esta mãe, porque no fundo senti-me abandonada por ela desde o momento do parto, desde o momento em que tive que ir para uma creche, desde o momento em que eu tive que ficar aos cuidados dos avós, ou porque ela adoeceu, ou porque teve que viajar Um em óbito, né? trabalho. Foi o meu caso. Exato. Um Então, óbito eu foi o vou meu dizer, caso. eu quase que não vou, eu vou me afastar da mãe, não é? Ou seja, para não sofrer novamente aquela ferida do abandono ou da rejeição, eu vou me afastar da mãe. Então, nas relações que eu tenho à minha volta e as relações íntimas e de casal também, eu vou ter essa dificuldade de também ir para a relação e vou estar à espera que seja o companheiro, no fundo, também a poder vir ter comigo. E não dou esse passo, porque é essa ferida que eu tenho. Então, se quando eu estou capaz de conseguir olhar para este problema ou esta relação que eu tenho com a minha mãe, e de poder novamente fazer o caminho de volta para ela, não é? Poder voltar a olhar para ela e dar passos na sua direção e perceber, em primeiro lugar, que ela fez o melhor que ela sabia, nas condições que ela viveu, porque nós não sabemos nada da vida dos nossos pais. Nós sabemos muito pouco daquilo que se passa, do que se passou na história deles, dos pais, não é? Da avós, e também do que se passa na sua intimidade. É. Então, É uma relação, assim, é, de grandes desafios, mas também de infinitas oportunidades, né? muitas De você oportunidades. aprender, de você crescer, de você se tornar um ser adulto. Adulto no Responsável. sentido que a gente diz, responsável, sem cobrança, sem cobrar. Porque a minha mãe não isso, minha mãe não aquilo, minha mãe não sei o que, minha mãe criança, minha mãe infantil. Talvez a sua. Existem muitos arquétipos, né? Então, às Sim. vezes, a mãe casou muito jovem, sabe Deus por quê, e entrou naquela redoma, naquela gaiola dourada, e aí ela ficou presa no arquétipo da donzela. Ou tenha também a mãe, que é super, que é o tipo de mãe que tem aqui no Mulheres que Correm com o Lobo, com os Lobos, no capítulo do Patinho Feio. Então, há vários tipos de mãe. A gente não pode projetar e querer aquela mãe de acordo com as minhas vontades, mas aceitar porque ela está ali de acordo com as nossas necessidades. Isso mesmo, isso É mesmo, isso bem mesmo. isso. O tarô, o tarô, ele tem duas mães, né? O tarô. A mãe espiritual e a mãe física, né? A mãe matriarcal, que é a sacerdotisa, que é a mãe espiritual do arcano louco. Nos colocaram, nós somos o louco aqui, né? Nessa jornada da vida, e temos a imperatriz. A sacerdotisa, elas são extremamente diferentes. Mas, ora, eu preciso da sabedoria da sacerdotisa. A mãe sábia, mais fechada, que vai te passar os conhecimentos na hora certa, né? Que não é muito acolhedora, ela é mais silenciosa, mas ela tá ali, ó, com o olhar atento, né? Quem nunca teve uma mãe, né? Uma tia, uma avó com o olhar atento.
Até na hora da tua necessidade, ela saber chegar junto com o saber dela. E tem a mãe, a imperatriz, aquela mãe acolhedora, a mãe da abundância, a mãe plena, mas também que todo mundo adora, né, a mãe imperatriz, mas a mãe imperatriz também é aquela mãe possessiva. É aquela mãe, a galinha e seus pintinhos, né, como a gente fala, que acolhe e coloca embaixo das suas asas e não nos permite crescer. Então, a gente tem que entender que cada um tem a sua personalidade, cada uma tem o seu jeito, e são essas nuances da personalidade da nossa mãe que vai moldar os nossos saberes, mas não vai mudar quem somos, na minha opinião. Isso Porque mesmo, eu posso ser uma isso pessoa mesmo, totalmente diferente, não é? Totalmente isso mesmo. diferente. É isso mesmo. E eu também queria aqui acrescentar ou adicionar essa tua fala, dizendo que tudo aquilo que nós rejeitamos nas nossas mães habita em nós. Habita em nós. Se nós somos o Né? resultado delas, isso habita em nós. Então, quando nós dizemos tomar a mãe ou tomar o pai, que é uma fala muito forte e muito importante para nós irmos para a vida, a discussão falha por vezes. A internet, não sei, aqui a internet está boa. Por acaso eu tenho aqui a internet que está boa. É, pronto, não sei. Isto acho que desde o apagão, se calhar as linhas elétricas não estão a facilitar também aqui o nosso processo. Mas isto depois fica gravado. Então, o que eu estava a dizer, tomar a mãe e o pai é um processo que não é simples e não é uma coisa que se faz numa única constelação. Até porque Bert Hellinger, já bastante mais velho, não é? Não é que eu tenha assistido a essa constelação, mas foi-me transmitido que ele já muito perto dos seus 90 anos, ele ainda estava a constelar a sua relação com a mãe dele. Portanto, não estamos a falar de um processo simples, de nós podermos aceitar as nossas... Não é fácil conseguir olhar para as mães, muitas vezes, os filhos olharem para as mães, com aqueles defeitos todos que a gente vê nelas. Porquê? Porque nós colocamos as mães exatamente num lugar de perfeitas. E o Bert Hellinger diz que as nossas mães são mulheres comuns, perfeitamente normais, que não, erram, que têm... Elas não são deusas no altar, né? Que não são deusas do altar. E que tudo aquilo que nós aceitarmos nelas, nós aceitamos em nós. E o tomar o pai ou a mãe, não significa concordar com as decisões que eles tomaram. Eles tiveram que tomar aquelas decisões naquele tempo, naquelas circunstâncias, foi o melhor que eles fizeram o melhor, não é? Eu tenho aqui mais, tenho a certeza que se eu perguntar, se eu perguntar aqui a qualquer uma das mães que está a ouvir, se faz o melhor que sabe pelos seus filhos, eu tenho a certeza que qualquer uma vai dizer que faz o melhor que sabe. Então é nunca duvidarem de que os nossos pais fizeram o melhor que souberam também por nós. E que Bert Hellinger dizia, a força do destino está naquilo que não foi bom. Então, a oportunidade, não é, de aceitar esta mãe como sendo a mãe certa é, no fundo, perceber que aquilo que correu menos bem na nossa relação, ou aquilo que nós entendemos que foi mais desafiador para nós enquanto filhos, foi aquilo que nos trouxe a força para nós irmos para a vida, a força de nós irmos para as nossas carreiras, não é? E eu posso falar por mim, a minha mãe está aqui presente, e dizer, eu às vezes sentia dificuldade na relação com a minha mãe, porque ela não era tão próxima e tão carinhosa e tão amistosa, e o meu pai tinha mais esse papel, não é? A minha mãe, de facto, ocupou muito o papel do pai, do empurrar para a vida, não é? Para eu ser independente, porque não queria que eu tivesse o mesmo destino, não é? Entre aspas, do que ela. Eu também tive a mesma coisa. Então, passei isso com vó, né? Exato. Então, para mim pela minha avó, claro, que foi quem me criou para ser uma mulher independente. Vai para o mundo, minha filha.
exatamente, como eu. Então, para mim isso era difícil, porque eu não tinha esse calor e esse abraço e essa que o meu pai tem, ainda hoje ele tem, eu não tinha. Mas a verdade é que foi essa, não é? Foi essa, nessa aprendizagem dessa relação com a mãe, que eu sou a pessoa que eu sou hoje. Não é? E que sou independente e que vou para a vida e que não tenho medo de ir para a vida, não é? Porque ela disse-me desenrasca, basicamente é faz e desenrasca-te. Então eu aprendi a ser desenrascada. Portanto, aquilo que foi uma dor e um sofrimento lá atrás, no fundo acabou por se tornar uma fortaleza e uma força. Então, aceitar não é concordar. Aceitar é perceber que eles fizeram o melhor e nós também estamos a fazer o nosso melhor. É deixar de É cobrar, respeitar, como tu dizias, não é? É deixar de é cobrar por aquilo que respeitar eles não... aquele ser humano como ele realmente é, em sua essência. Com as suas qualidades, com os seus defeitos, com toda a história que aconteceu, até deles com as mães, com as nossas avós, perceber que também não foi fácil para eles. Também não foi fácil para eles. E que nós somos o resultado disso tudo. Então, quando eu digo, quando eu honro a minha mãe, quando eu digo sim à vida, e eu digo querida mãe, não é? Eu agradeço-te o dom da vida, tu és a grande e eu sou a pequena. E porquê é que isto também é tão importante? Eles são grandes porque eles dão a vida. Nós somos pequenos porque nós recebemos deles a vida. Então, quando eu acho que sou maior que a minha mãe, que sei mais do que ela, quando eu acho que eu é que sei fazer as coisas, e já tive muitas vezes nesse lugar, portanto, eu posso falar exatamente por mim em primeiro lugar, já tive também nesse lugar de não respeitar ou de achar que sabia mais, ou que eu era, no fundo, a mãe dos pais, não é? Ou às vezes fui. E isso coloca barreiras na vida, não é? Porque a vida é como se fosse a vida que nós recebemos dos pais, e neste caso da mãe, que é aquela que nos coloca mesmo, é como se fosse um rio. Então, se eu sou maior do que a mãe, eu acabo por criar uma barreira e um fluxo para esse rio poder fluir. Isso é assim uma forma muito assim, Sim, imagem, sim. né? Metafórica. Então, se eu acho que eu sei mais do que os meus pais, se eu me coloco acima deles, se eu me intrometo na vida deles, estou a ocupar um lugar que não é o meu. E, portanto, acabamos por perceber muitas vezes depois nas dificuldades que os pais têm com os filhos, tem também a ver com isso. Em primeiro lugar, com as feridas da criança ferida, que continuam a culpar os pais por aquilo que não teve, porque aquilo que estava a ter sido e porque não fizeste isto e não fizeste aquilo. E eu também já estive nesse lugar, felizmente já não estou nesse lugar. Continuo num lugar de evolução, sim, mas já não tenho essa cobrança. Mas depois é também eu perceber que enquanto eles forem adultos e tiverem na posse das suas faculdades, que eles devem continuar a tomar as decisões pela sua vida e não somos nós que nos temos que intrometer nessa relação. Nós somos os pequenos e nós só estamos aqui, no fundo, para aprender com eles. Só quando eles já não tiverem condições de poder fazer a vida normal, é que aí sim nós poderemos, no fundo, gerir ou poder fazer esse trabalho de apoio se eles já estiverem acamados, inconscientes, doentes. Fora isso, os filhos têm que se meter no lugar, têm que se colocar no seu lugar, que é o lugar de pequenos, que é o lugar de filhos. Não sei se E tu a queres gente acrescentar alguma coisa. cresce. Há muita coisa, é assim, isto é É, uma eu aula, não é? acredito que a gente está sintetizando aqui. É que a gente cresce, evolui e a gente, como mulher, como ser humano, quando a gente entende que essa pessoa, essa mulher que nos gerou, muitas vezes erra, não porque ela quer errar, ela erra tentando aceitar, dando o melhor que Exato. ela sabe, falando, errou, não tá legal, não tá bom, mas não é porque ela quis errar e não é isso. É na tentativa dos acertos, é que ela é como nós erramos também, porque Claro. nós também vamos como filhas e mães que estão aí. Assim como filhas não têm que criar expectativas nas suas mães, mães também não podem projetar e criar expectativa nos filhos. É uma E tal e qual. troca, tal e qual, salutar.
salutar, né? Mãe que projeta seus sonhos. Eu não consegui ser uma bailarina, mas a minha filha vai fazer balé, e ela vai ser bailarina, e a coitadinha quer ser judô, ser mestre em judô, entendeu? Então é isso, é o respeito, essa troca mútua é que faz a gente crescer e evoluir como seres humanos, como mães e como filhos e filhas, né? É isso que é importante, é isso que é fundamental. E curar essas feridas com a constelação familiar, com a limpeza uterina, que eu dei uma pausa, mas eu vou voltar Vai a fazer esse retomar. trabalho, mas vou retomar, porque isso é muito importante, porque a gente armazena muito no nosso útero as nossas dores, porque já somos mulheres e temos as nossas relações, mas também trazemos ferida das nossas mães, porque nós estivemos no útero lá. É a mesma coisa que eu colocar uma criança, um bebê ali, um balde de água suja, imunda, né, cheia de bactérias, por mais que eu lave e limpe, né, essa criança externamente, as bactérias vão entrar na corrente sanguínea e vão gerar doenças. Eu fiz um exemplo na questão física, mas são É aquele emocional. reservatório emocional que a gente ficou lá por 9 meses. Só que a ferida daquela nossa mãe, do útero da nossa mamãe, estava a dor da nossa vovó, e por aí vai. Por aí vai. E temos que ser abençoadas e agradecidas por termos essa consciência hoje. Olha que coisa linda, né? A gente poder ter essa consciência, ter esse saber da constelação, ter esse saber das limpezas uterinas, para fazer esse tratamento, para que a gente possa viver com mais assertividade e tranquilidade. Para você ser dona dos seus projetos, ser dona do sim e do não, sabe? Ser uma pessoa abundante. Abundância, gente, não é só financeira, é Não ter é uma só vida financeiro. abundante, saudável, relações salutares à tua volta, o emprego que fala com você, você fala, poxa, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Que E temos aí vai. tempo para fazer as coisas, para termos tempo para fazer as coisas que nós queremos. Tocaste num tema que eu também acho que é importante falar, na questão da profissão, porque eu também sou psiconeurologista e também estudo essa área, e aquilo que eu também percebo muitas vezes nas profissões, e eu própria, em primeiro lugar, também falando sobre isso, nós muitas vezes, em termos da profissão, a profissão também é reparadora do sistema, e às vezes nós vimos, no fundo, para fazer aquilo que a nossa avó, a nossa bisavó não pôde fazer. E durante bastante tempo, ou durante muitos anos, fazemos aquilo que a família, no fundo, esperou de nós. Só que isso não significa que a pessoa esteja feliz e realizada, né? Eu, no meu caso, eu no fundo também fiz esse movimento de, durante muitos anos, de corresponder às expectativas, não é? De tirar o curso, fazer a formação, de trabalhar nas empresas, mas no fundo a minha missão não era essa. E eu tive, por conta da doença, mudei completamente o rumo do meu destino. E hoje, não é? Já não estou nessa profissão reparadora, estou assim a fazer aquilo que a minha alma, ou que nos chamou A para eu vir consciência fazer. que faz o teu coração vibrar. Essa questão da projeção, eu vivi isso. Como a minha mãe faleceu muito nova, ela era muito nova, era a única filha da minha avó e eu a primeira neta, né? Então, houve uma projeção, uma tentativa de projeção, mas não conseguiram, graças a Deus. A minha mãe era secretária, né? Trabalhava com secretariado, era secretária, minha avó queria, porque queria que eu continuasse o legado, né? Ser secretária. Eu falei, não, eu quero ser, porque adoro educação infantil, amo criança, tenho uma relação muito íntima e gostosa com criança, mas uma relação que não me leva a ser mãe, por uma opção. Mas eu queria ser educadora, então eu falei, não, vou ser secretária. Eu era muito rebelde. Eu já nasci um espírito rebelde, contrariando as convenções, e muitas vezes eu bati de frente, até eu entender que aquilo era uma tentativa de projeção, de continuar o legado de uma pessoa. Aí
Eu colocava, eu não sei, acho que tinha um espírito, que eu não tinha, existia consideração. Eu não sou sua filha, eu sou sua neta. Eu vou fazer o que eu quiser. Porque eu era Exato. briguenta, né? Até hoje, né? Eu também Mas era um assim, pouco rebelde. dos rebeldes. É isso, gente. É, faltam 20 minutinhos aqui. É isso, é. Só você tem mais alguma coisa para Só uma contar? Porque a coisinha gente que eu acho também importante nesse seguimento que estavas agora a dizer, que é nós, as mulheres, também ainda temos uma outra questão. E no meu caso, eu fui a primeira filha mulher e tu também, né? né? E muitas vezes E existe a única. expectativa única. Primeiro Eu não, eu e fui filha única. única. Eu costumo dizer que eu fui filha única durante 10 anos, mas depois veio o meu irmão e eu chorei muito porque eu não queria ter irmãos. E agora gosto imenso do meu irmão. É verdade, Sónia, mas eu não queria ter irmãos. Pronto, eu queria ser filha única, porque lá está, eu queria que a atenção fosse só para mim, porque achava que aquilo que eles me davam não era suficiente. Então existe também nas mulheres, nas primeiras filhas que são mulheres, também existe essa dor, porque muitas vezes os pais, a expectativa de que o primeiro filho seja homem e que não seja mulher. Então as mulheres também já vêm e já nascem com esta energia mais yang, não é? No fundo, porque queremos sempre, para pertencer àquela família, porque achamos que para corresponder às expectativas da família, muitas vezes, como nós também nos adaptamos e nos endurecemos e deixamos de ser, de cuidar e de olhar por este lado mais sensível, mais feminino, de cuidadora e de nutridora, que é esse o papel também da mulher e das mães, não é? Mesmo sendo ou não sendo mães, é também um papel das mulheres. E por isso é que eu hoje, quando era para vir falar aqui de mulher, eu hoje pus esta blusinha, que eu tenho cheio de folhinhos, para também dar um lugar mais feminino à coisa, porque eu também tenho dificuldade muitas vezes em colocar no lugar da minha energia mais yin, não é? Mais feminina. Também não sei se aqui alguém tiver alguma pergunta que queira colocar, pois também sinto, nós temos aqui ainda uns 15 Tem, minutinhos. tem um trecho do livro aqui que eu achei interessante, você estava falando, que eu gosto, que eu acho interessante aqui. O lema da mulher nutridora. O mundo, a mulher nutridora tem essa coisa, o mundo precisa de mim, mas não como manipuladora inconsciente do poder materno, e sim como progenitora responsável da nova humanidade. Ela não é ela não tem que ser aquela manipuladora do poder materno, eu sou a mãe, mas ela tem uma carga de responsabilidade de gerar uma nova humanidade, né, de trazer uma nova humanidade, de trazer uma criação, uma educação, né? E hoje a sociedade está cheia de informações, é muita informação. Como é que nossas vovós lidariam com isso? Como é que nossas mães lidam com isso, né? Sim. Então são outros tempos. Então a gente tem que entender que eu vejo ali nas minhas sobrinhas, né? Eu tive agora com a filha da minha prima, 3 anos. A cabecinha dela vai ser totalmente diferente da minha, da mãe dela, que é 20 anos mais nova que eu, e é a cultura, é a geração, tudo muda. Então tem que entender também como era no tempo das nossas mães, quando elas foram jovens, nessa sociedade patriarcal. Agora é que a gente está fazendo todo um trabalho de igualitário. Até quero falar um pouquinho, quando vocês escrevem aqui as perguntas de vocês, as dúvidas, a Solange está dia 12 de maio, nós vamos lançar a revista Fêmea. É uma revista eletrônica onde tem 13 mulheres falando de temas diversos sobre o universo feminino. É uma revista gratuita, eletrônica, nós vamos distribuir, vocês podem replicar, multiplicar, divulgar, e a Solange tem um artigo sobre a mãe, É né? isso, A é mãe, isso. Ou seja, no fundo eu acabei por. Hoje falámos sobre a mãe, também já tinha no fundo o seguimento desse artigo que eu escrevi, no fundo também depois terão lá esta informação de forma mais concisa, porque falar da mãe é falar da nossa vida toda, não é? Não é possível falar de uma mãe num espaço assim. Mas dentro daquele espaço tentei colocar o máximo de informação para resumir um pouco aquilo que nós tivemos hoje aqui a falar,
que eu acho que é importante. E vão haver outros temas certamente que vão ser interessantes. Acho que nós mulheres temos que, em primeiro lugar, temos que nos unir mais. Temos que estar neste trabalho de equipa, que eu acho que é tão importante. Sororidade. Sororidade. É de entendermos que nós não estamos a competir umas com as outras. Eu cada vez me sinto menos nesse lugar e eu acho que isso também teve a ver com o aproximar-me mais da minha mãe, de voltar a tocar, de voltar a ir buscar, a nutrir-me desta mãe, mesmo sendo uma adulta. E isso faz com que nós também possamos olhar para as outras mulheres com outra forma, não? E então eu acho que esta revista vai compilar temas muito interessantes para todas nós. De aproveitem porque é conteúdo gratuito e nós vamos divulgar, não é? Eu vou divulgar o mais possível e tu também, Mónica. A Mónica está com esse trabalho, este projeto é da tua cabeça, portanto só temos mesmo que agradecer. Tu é que estás aí a montar. Nós estamos a enviar as coisas, mas tu estás aí a pôr a mão na massa e a juntar isso tudo e portanto isso dá trabalho. Carece de muita paciência para todas nós, porque gerir 13 mulheres não é fácil. E os timings, não é? Está tudo certo. Mas eu acho que nós vamos conseguir, e isto é mais uma prova de que nós podemos olhar umas para as outras e podemos fazer coisas bonitas juntas. De mãos dadas, né? Dar as mãos e mudar um pouco. Às vezes, são 3 artigos, na verdade, são 3 artigos que estão lá. Eu tive a ideia, isso veio para mim como uma missão, mas a revista não é minha, a revista é nossa. Nossa, tá? sim. Sou a organizadora do negócio ali, vou administrando a situação, mas a revista é de todas nós mulheres. Então, como é mês da mãe, tem 2 artigos falando sobre mãe, sobre maternar, tem vários temas e ela vai sair de 3 em 3 meses, e ali também a gente vai falar muito sobre o universo feminino, né? Todas as coisas. Tem artigo de sexóloga, tem artigo de mulheres que falam sobre o Código da Luz, a Rita, então tem mulheres do Brasil e mulheres de Portugal, né? Eu quis juntar essas minhas amigas aí para a gente levar a mensagem para vocês, a palavra, lá tem a divulgação dos nossos contatos. Solange que dá curso, fala um pouquinho aí do teu curso, Solange. Quem quer aprofundar mais esse tema da visão da mãe. Aprofundar mais sobre estes temas, para vos dizer que já tenho a minha página do próximo curso de constelações nível 1 aberta. No link da minha bio já tenho lá, portanto o curso vai começar em outubro, vai ser de outubro a fevereiro. Há um mês que vão ser 2 sessões, no total são 6 sessões, um dia inteiro, um sábado, e as pessoas poderão presencialmente ou online fazer o curso, vai ser em Lisboa, aqui presencialmente, portanto é mesmo uma questão de vocês quererem lá ir, clicar no link da minha bio, tem lá o curso, tem lá a página, tem lá o conteúdo, o programa, os valores. Estou com um preço especial para quem quiser fazer a inscrição até dia 30 de junho. E portanto é mesmo uma questão de quererem ir lá. Eu acho que vai ser muito proveitoso. Toda a gente devia aprofundar-se, nem que fosse num nível 1, para saber mais sobre si, sobre as suas raízes, porque no curso nós aprendemos a construir uma árvore genealógica, a compreender as relações que temos com os elementos da família, aprendemos a analisar o nosso projeto de sentido, que é esta tal questão, 9 meses antes, os 9 meses da gestação, 9 meses depois, até aos 7 anos de idade, a forma como esses acontecimentos nos condicionam depois ao longo da vida e nas nossas relações pessoais e profissionais. Vamos falar sobre as ordens do amor, vamos trabalhar muito em exercícios, porque há aulas que eu dou só com exercícios e só com constelações, e as pessoas vão poder trabalhar-se, não é? São 5 meses intensivos em que as pessoas se podem trabalhar. E depois então eu lançarei a partir de março um nível 2, que já será um nível para quem que se quiser tornar consteladora familiar, também será um nível presencial, mas esse ainda não está lançado, ainda vou trabalhar no programa, porque também quero que seja uma coisa muito prática, que as pessoas possam experienciar
no próprio dia, nos exercícios, aquilo que é falado em termos de teoria, que isso é que é importante. É as pessoas compreenderem pela experiência. Então estou muito feliz porque finalmente tenho a minha página do curso, o curso está a ser lançado. Também nessa semana do dia 12 provavelmente vai sair uma newsletter para as pessoas que têm demonstrado interesse. Até lá quem quiser pode ir pesquisar, pode pedir mais informações, podemos falar no WhatsApp. Então estou mesmo muito feliz porque este curso vai ser sozinho, ou seja, este curso está a decorrer um curso que fiz em parceria com a Joana, que ela convidou-me, mas eu senti, e falei também isso com ela, senti que queria também dar esse passo sozinha, até para eu, no fundo, me testar. Eu acho que é uma oportunidade de nós também percebermos que nós não podemos ter medo de ir para as coisas e que a vida flui exatamente a partir desse momento, não é? E desse lugar. E, portanto, tivemos essa conversa bonita de perceber, ok, está a ser muito bom, vamos continuar próximas, tal e qual como eu contigo, vamos continuar juntas, mas agora o próximo nível, o próximo curso, eu quero fazer sozinha, quero que tenha a minha energia, quero também perceber, não é? Se mesmo que não Da tenha sua marca, tantos alunos, mesmo que não tenha aqueles, porque nós temos uma turma de 34 alunos, mesmo que não tenha esses alunos todos, o importante é eu sentir que eu consigo, não é? Então de estar sem medos, e é esse também o meu convite para as pessoas que estão aqui, é de nós nos permitirmos também fazer aquilo que a nossa alma chama, e cada vez mais deixarmos os nossos medos para trás ou irmos de lado a lado com eles. Devagarinho, mas irmos também. E tem sido também um bocadinho esse o meu caminho e estou muito feliz de poder dar estes passos sozinha, graças à minha mãe. É? Ao ter tomado esta mãe e de perceber que foi graças às dificuldades, que para mim foram dificuldades com ela, eu estou capaz hoje de seguir com a minha vida. E a minha mãe também está a fazer este curso que está a decorrer agora de constelações, a minha mãe também está a fazer este curso. Então está a ser muito, muito bom para ela também perceber um pouco aquilo que eu dizia, aquilo que eu falava, não é? Porque nós, uma coisa é nós queremos né? incutir aos outros, não é? Nós queremos às vezes mudar, queremos incutir aos outros e obrigar os outros a fazer o caminho. E na verdade eu não fiz isso, não é? Eu fui falando, fui direito, mas os meus pais nem sabiam, nunca assistiram a nenhuma constelação minha, nunca tinham feito nada de constelações, não sabiam o que era. Então está a ser muito bom a minha mãe ter convidado a minha mãe para fazer o curso e ela ter aceito, e então estamos também a fazer este caminho juntas. Isso significa que nós estamos cada vez mais próximas e o meu sucesso também resulta deste sucesso, da nossa relação estar cada vez melhor. Então eu acho que já disse tudo. Eu não sei se alguém daqui tem alguma questão, se quiser Alguém tem colocar, alguma estejam à vontade. pergunta? Senão a gente vai encerrando a live. Nós estamos abertas para É consultas. isso Por mesmo, enquanto, isso como eu estou mesmo. preparando a revista, eu vou retorno. Prometo, gente, que eu vou retornar com os limpezas uterinas. Eu estou adiando, é porque assim, sabe, quando o universo fala, não, esse na frente, vem esse na frente. Tem o curso de tarô meu que está lá no Hotmart Já também. está? Quem quiser fazer curso de tarô, está lá no Hotmart. Atendimento constelação familiar, chama Solange. Consulta de tarô é só falar comigo. E assim, gente, aguardem, dia 12 de maio, Fêmea no ar. Abre a cabeça, deixa e vem entrar. Que a Fêmea vai fazer um trabalho bem legal. Vamos ser uma revista de 3 em 3 meses, tem muito assunto para ler devagarinho e vai ser muito bom para todos nós. Tá Quem bom? tiver alguma Solange, quero dúvida, saber. não, quem tiver Pode falar. alguma dúvida ou quiser saber mais sobre isto que estivemos aqui a falar, também nos pode mandar mensagens privadas. Se alguém não encontrar o link do curso, pode mandar mensagem que eu mando. Se alguém quiser saber de consultas de tarô ou de limpeza energética, pode mandar mensagens para ti, que tu também Limpeza explicarás energética melhor. eu já trabalho. Eu tô trabalhando com ela direto. Só a uterina é que eu dei uma pausa, porque ela demanda Uma pausada. muita energia. Muita Energia, energia. é isso mesmo, eu sei que Tá sim. joia? Eu acho que Meus é amores, isto, eu acho que nós teríamos muito muito assunto, mas vamos ter outras obrigada. oportunidades. A gente volta com outras lives, vamos fazer muitas lives aí. Solange, faça suas lives aí também. É isso Você tem muito mesmo. assunto, muito conteúdo para passar, muita informação. Agradecer a presença de todas. Honre a mãe de vocês do jeito que ela é, tal qual ela é. É a mãe Porque ela veio certa. certinho para você. Ela é a mãe certa. Pacotinho bonitinho. Ela é a mãe certa.
É Tá bem bom? certo. Beijo, Um Cristalina. beijo Fiquem com a para Deus. Tchau, todas pessoal. aqui. Beijo. Obrigada por Tchau. estarem A live vai ficar presentes. Foi um gravada. prazer. Um Beijinhos, abraço. Mónica. Gratidão. Tchau. Eu que Beijos. agradeço. Tchau. Adeus.